Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos aqui novamente no canal Espiritualizando para falar um pouquinho mais sobre Espiritismo. Você que está me acompanhando aqui no nosso canal, estávamos falando na última semana um pouquinho mais sobre o livro de Richard Simonetti, que chama Suicídio, o que você precisa saber. Aliás, tudo o que você precisa saber. E foi bacana, né? Porque a gente teve a participação de alguns amigos, algumas pessoas que nos prestigiam, para poder ouvir um pouquinho mais aí sobre essa questão do suicídio, que é muito importante, né? Muito importante. E a nossa finalidade aqui é falar um pouco sobre isso, com base aqui nesse estudo feito pelo Richard Simonetti, que também tem como base o Livro dos Espíritos e toda a doutrina espírita, né? Tudo aquilo que foi passado pelos espíritos que trouxeram as informações para o nosso querido Allan Kardec. Então você que não acompanhou os últimos vídeos, dá uma olhadinha aí no nosso Instagram, também no nosso canal lá no YouTube, RS-Espiritualizando. Lá tem uma playlist organizada sobre o tema suicídio, com base nesse livro que a gente vem conversando. E também tem outros assuntos, né, que nós abordamos, como o Livro dos Espíritos. Nós estamos aí passando já da pergunta 715, 714, por ali, né? A gente vinha falando sobre a lei de conservação, acho que é isso, ou sobrevivência, não lembro, mas que tá bacana também. Também temos o Evangelho segundo o Espiritismo, no qual a gente vem trabalhando também, que é bacana. Tem lá uma playlist, deve ter a mesma quantidade de vídeos que esse livro, né, sobre o assunto suicídio, e também o estudo sobre a Revista Espírita de 1858, com muitas informações importantes, das quais a gente pode dizer com tranquilidade que é uma extensão do trabalho do Kardec aí, que ficou sem possibilidade de encaixar no Livro dos Espíritos, até mesmo no Evangelho, Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, a Gênese. E por conta disso, muitas informações esparsas, muitas mensagens esparsas, ele acabou fazendo aí a Revista Espírita de 1858, que vai até a Revista Espírita de 1868. São 10 livros, né? Além dos 5, né, que a gente já conhece, né? Então você que está aí começando a trabalhar com a gente, começando a estudar com a gente, já dá uma maratonada lá no nosso canal no YouTube e também aqui algumas informações no Instagram. Beleza? Então a semana passada nós estávamos falando sobre as dificuldades de desligamento do suicida, né? Logo após o ato derradeiro, o ato impensado. Esse ato impensado traz aí uma série de consequências para o espírito. Então, você que está chegando agora, saiba você que é um sofrimento que o suicida passa, que é aterrorizante, tá? É aterrorizante. Vou diminuir minha imagem aqui, porque eu estou fazendo a gravação também para o YouTube ao mesmo tempo que eu converso com vocês. Então, aqui eu já consigo até mesmo ver quem vai falar com a gente durante o trabalho, durante o estudo. Isso é bacana. Então você que tem aí a paciência, entra aqui, conversa com a gente, vamos falando um pouquinho sobre esse livro, né, sobre o suicídio. Então, a explicação sobre essa questão no nosso último vídeo foi justamente sobre essa dificuldade. A pessoa que se suicida, ela tem aí uma série de sequências de sofrimento, e que, de acordo com o ato que ela cometeu, faz aí com que ela não tenha o desprendimento rápido do corpo. E aí gera aí uma série de transtornos, uma série de perturbações. E no nosso estudo a gente fez aí
algumas colocações sobre isso. E agora a gente vai entrar, como o pessoal do YouTube vai ver depois, né, sobre o confinamento. O que quer dizer confinamento? Para onde que esses espíritos acabam indo? Onde que eles vão se concentrar? Ele vai fazer aqui um apanhado de alguns dos estudos feitos e passar aqui umas opiniões com base na doutrina espírita e também com base em outras religiões, pelo que eu entendo. E aí a gente vai poder ter uma ideia do que acontece com aquele que comete esse ato impensado, para onde que ele vai, né? A gente sempre tem que lembrar o seguinte: o Espiritismo nos dá a base. Kardec falou que informações maiores viriam. Então, a gente não modifica a base do que foi passado no Livro dos Espíritos, porque a gente entende que é considerada lei universal, são coisas que não modificam. Então, uma das coisas que não se modifica é esse atentado contra a vontade de nosso Pai. O suicídio, ele é um atentado contra a vontade do nosso Pai. Fere diretamente a nossa vida e interrompe uma encarnação da qual poderia ter sido oferecida a uma outra pessoa, já que nós estamos aqui disputando espaço para poder nos encaminharmos na evolução. Então, nós estamos aqui, nós somos privilegiados, já que existe mais de 25 bilhões de espíritos no nosso orbe. Só que encarnados são 7 bilhões, né? Salvo engano. Então, tem aí pelo menos mais de 15 bilhões de pessoas, né, esperando aí o momento para poder encarnar. Então, são pelo menos 19 bilhões de pessoas querendo encarnar, né? A gente pode dizer dessa maneira. Então, não podemos desperdiçar a nossa oportunidade ceifando a nossa própria vida. Por isso que isso daí é considerado um crime muito grave. Talvez um dos maiores, se não for o maior crime contra Deus, né? Contra Deus. Ele vai perdoar, como a gente sabe, ele sempre perdoa, ele entende as nossas dificuldades, ele entende as nossas mazelas, mas ele conta com a nossa força, porque nenhum fardo é dado a nós sem que antes a gente tenha, aliás, sem que Deus tenha aí a certeza de que nós vamos superar. Então, não podemos nos entregar na medida que as dificuldades vão aparecendo. Um dia de cada vez, né? Porque, como disse Maria para o nosso querido Chico Xavier, por meio do nosso querido Emmanuel, tudo passa. Ok? Então vamos conhecer um pouquinho aqui da onde que os nossos queridos irmãos suicidas podem se concentrar depois do ato derradeiro, tá? Então, confinamento. Os suicidas ficam juntos? É a pergunta primeira desse capítulo. Aí a Richard Simonetti fala o seguinte: segundo informações da espiritualidade, informações extraídas do livro dos Espíritos, do livro Céu e Inferno, e também no livro Memórias de um Suicida, que é da mesma época que foi feito aí o Nosso Lar, né? Começou ali a saga do André Luiz, divulgada pro nosso querido Chico, que foi nessa mesma época que Ivone fez essa psicografia. Segundo informações da espiritualidade, os suicidas tendem a agrupar-se em em regiões umbralinas, às voltas com tormentos inenarráveis, de conformidade com suas mazelas. Então vamos lá, vamos tentar entender aqui, tá? Então, tendem a agrupar-se em regiões umbralinas. A gente, antes de mais nada, tem que lembrar que a região umbralina, ela tem vários tipos de vibrações, né? Das vibrações mais leves às mais densas. Quanto mais densa, mais profundo o sofrimento, né? Mais, vamos dizer assim, difícil de sentir Deus, ok? Quanto mais elevada a vibração,
mais essa possibilidade, menos sofrimento, mais possibilidade de sentir Deus, menos sofrimento. Aí o pessoal vai falar assim, nossa, mas existem várias vibrações, existe a vibração mais terrena, que é essa que nós estamos vivendo aqui, nós estamos mergulhados no umbral. Você que não sabe, nós estamos já no umbral. A energia é a mesma, tá? Então você desencarnou, fechou o olhinho, abriu do outro lado, é umbral, tá? Aí o que acontece? Existem colônias, postos de socorro dentro do umbral, ou um pouco acima, de vibração um pouco acima, tá? Que nos separa dessas regiões. Mas estão todos ali misturados. Não acha você que desencarnou, você vai para altas esferas. Não, nós estamos mergulhados no umbral. A Terra não é um mundo ainda ditoso, feliz. Então aqui nós estamos mergulhados em energia densa, energia abismal, coisa terrível. Então até mesmo nas narrações, né, dos livros do André Luiz, quando eles vêm em caravana para cá, eles demonstram ali, narram, descrevem a dificuldade que é essa travessia da colônia, nosso lar, até as regiões mais profundas, ok? Então, saiba você que nós estamos aí mergulhados numa energia mais densa, ok? E aí, na medida que você tem aí um merecimento, as regiões umbralinas ficam mais leves de acordo com o seu espírito. Então, os suicidas vão se concentrar no mesmo lugar? Vão, mas olha como ele fala, olha, vão agrupar-se em regiões umbralinas. Não fala exatamente o Vale dos Suicidas, o tão famoso Vale dos Suicidas, da qual a gente lembra lá da novela, né, A Viagem, em que o Alexandre vai parar lá naquele vale horroroso. Existe o Vale Horroroso? Existe, claro que existe. Mas o Alexandre também era um personagem perverso, ele era ruim demais, né? Então a tendência é que ele vá para um lugar pior do que os outros. Isso daí é normal, tá? Não adianta falar todo mundo que é suicida vai para uma região profunda, abismal, de muito sofrimento. Não, nem todos vão, mas vão sofrer sim, cada um na proporção. Olha só, as voltas com tormentos inenarráveis de conformidade com suas mazelas. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Quer dizer que é de acordo com os seus feitos. As mazelas aqui são de acordo com a... É que mazela ele tem como nossa... como se fosse um sofrimento ou uma coisa... como que fala? A gente fala em mazela quando é uma coisa ruim, né? Uma coisa que é consequência dos nossos atos. Vamos puxar aqui rapidinho para a gente ver o significado mais... Então, falha moral, mácula na reputação, estigma, label. Então, de acordo com o nosso comportamento, né? Então, se a pessoa ela tem um comportamento ruim, ela vai sofrer, e o sofrimento é a mazela. Então, um aborrecimento, uma adversidade. Mas, talvez aquele que quisesse dizer alguma outra coisa, mas a gente pode complementar dizendo que a pessoa tiver uma vida, vamos dizer assim, moralmente adequada, né, de acordo com as leis de Cristo, aliás, que as leis que Cristo nos ensinou, a gente pode dizer com tranquilidade que a pessoa vai sofrer menos, ela vai ter mais merecimento para abreviar esse sofrimento. Então, se a pessoa teve uma vida conturbada, cheia de problemas, cheia de vamos dizer assim, um comportamento anticristo, aí sim ela vai ter realmente que experimentar suas mazelas, né, como ele diz aqui, de acordo conforme o seu merecimento. E ele continua em A Divina Comédia de Dante, né? Que fala que Dante, inclusive, ele fala até a idade do Dante, 1265 a 1321, bem antigo, né? Como a gente pode ver, reporta-se a essa situação. Então ele narra aqui
essa questão do suicídio nas suas obras, ok? Então, deixa eu só fazer um negocinho aqui pra gente puxar. Vamos aqui, puxar aqui sobre mais essa questão. Vamos lá, puxar aqui, chamando. Vamos lá. Então, em A Divina Comédia de Dante, ele reporta essa situação, ou seja, ele descreve como que é o inferno. O inferno de Dante todo mundo conhece, né? O inferno de Dante. Ele mostra ali várias camadas de sofrimento, né? Purgatório, né? E outras coisas mais. E ele vai mostrando ali cada um sofrendo por algum tipo de coisa que fez. Então são várias camadas de sofrimento no inferno de Dante. E ele fala assim, ó, embora o caráter ficcional de sua narrativa concebe-se hoje que o grande poeta florentino foi levado em desdobramento a regiões de sofrimento no plano espiritual, registrando fragmentária visão de uma realidade descortinada pela doutrina espírita. Então, em A Divina Comédia, esse poeta florentino foi levado em desdobramento para o inferno, aspas, né? E lá ele teve uma visão, como ele diz aqui, que foi descortinada pela doutrina espírita, onde o espiritismo demonstrou que existe um lugar de sofrimento, existem vários lugares de sofrimento, né? E que esses lugares de sofrimento são várias camadas diferentes uma da outra. Só um minutinho, pessoal. Pronto, vamos lá, voltando. E ele continua aqui, olha só, numa outra pergunta. Então ele já fala aqui que houve uma descrição, né, com relação a essa narrativa de Dante, e continua aqui, ó. Há um tempo determinado de confinamento com uma sentença condenatória, como a gente diz. Existe um tempo determinado conforme a necessidade de restauração. A gente tem que entender que a necessidade de passar pelo umbral ela é um reequilíbrio, ela é um expurgo. É um expurgo. Então, na medida que a pessoa ela desencarna dessa maneira violenta, o perispírito dela fica totalmente dilacerado e com uma energia muito pesada. E fica difícil levar o suicida por uma zona mais leve, como um posto de socorro ou uma colônia, sem antes ter esse expurgo, né? Como que a gente pode dizer? Essa reparação que o umbral tem a capacidade de fazer na pessoa. Então, falar que o umbral é um lugar de sofrimento, não, é um lugar de devastar. E como a gente fala em devastar, a gente está falando numa coisa agressiva, né? Uma coisa que você necessariamente precisa usar a força ou usar um sofrimento para você polir alguma coisa. Como você, por exemplo, vai chegar no diamante sem antes você fazer um sofrimento, né? A devastada da pedra bruta. E ali, por meio dessa devastada, desse polimento, você adquire o diamante. Então, no caso, você, a partir do momento que detona o seu perispírito, necessariamente vai ter que passar por essa limpeza, vai ter que passar por esse expurgo, por essa devastada, para quê? Para que você atinja novamente o mais próximo possível do reequilíbrio perispiritual. Porque o psicossoma fica totalmente desequilibrado. E mesmo que a espiritualidade queira levar a pessoa para uma colônia, o período no umbral é muito melhor para o perispírito, mesmo que haja um sofrimento muito grande, do que ir direto para uma colônia onde vai receber uma energia mais branda, mas essa necessidade do expurgo, dessa limpeza, só acontece no umbral, não acontece nas colônias espirituais de uma maneira mais fácil. Não seria, então pegaria todo mundo e levaria para as colônias espirituais e está tudo bem.
Não, então é um expurgo, é uma necessidade. Então ele fala assim, há um tempo determinado de confinamento com a sentença condenatória, ele fala, as regiões purgatórias do mundo espiritual não se situam como penitenciárias, onde devamos cumprir determinada pena. O suicida fica ali pelo tempo necessário, até que supere os desajustes maiores, consequentes da violência que praticou contra si mesmo. Então é o melhor lugar para cicatrizar a ferida, né? Vamos dizer, isso aí é uma coisa mais, vamos dizer, não perispiritual. Rasgou, vai costurar, não. Ali é um reequilíbrio, porque quando a pessoa voltar para uma colônia, né, um posto de socorro, resgatado, ele vai continuar com o perispírito totalmente dilacerado, porém vai estar mais apto a receber energias que vão, de alguma forma, amenizar aquele sofrimento. Por quê? Porque não basta corrigir no umbral, não basta receber as boas energias, aquele tratamento intensivo nas colônias, no posto de socorro, não basta. Vai precisar corrigir da maneira que a gente mais está familiarizado, que é a reencarnação. E aí o que acontece? O melhor lugar para reequilibrar, depois de todo esse tratamento, é por meio da correção de uma encarnação com os defeitos no corpo. Então o corpo vem defeituoso, passa por um tempo aqui, reequilibrando o psicossoma da pessoa, para que na próxima encarnação venha novamente com um defeito mais leve, outro defeito mais leve, até sumir de vez fica somente a cicatriz, né, no nosso psicossoma, no nosso perispírito. E aí até que um dia a pessoa venha só com a sensação ou uma depressãozinha, né, com relação a essa questão do suicídio, ou vem com aquela aflição sempre que passa pelo momento do antigo suicídio, né? E aí fica aquela coisa, né, que às vezes as pessoas elas têm uma série de problemas psiquiátricos ou psicológicos, são decorrentes dos sofrimentos anteriores por conta do suicídio, né? Então muita gente às vezes não sabe o porquê. Então às vezes é decorrente do suicídio, às vezes também decorrente de outros maus atos, né, praticados nas vidas anteriores. Às vezes ficam até na dificuldade os próprios espíritas de identificar alguns problemas psiquiátricos, como psicopatia, como esquizofrenia, e às vezes nem é com relação às vezes a suicídio, às vezes por cultivar maus atos ao longo de muito tempo, de muitas eras, de séculos e séculos, milênios de encarnações mal vividas. E aí vai acumulando, o psicossoma vai acumulando aquilo, o cérebro espiritual, vamos dizer assim, vai acumulando aquilo, e um dia você vem com um desequilíbrio muito grande, e aí precisa ir corrigindo aos poucos. Isso se a pessoa já não teve que vir com problemas neurológicos em vidas anteriores para corrigir isso. E o psicopata, às vezes o esquizofrênico, ainda está passando pela correção de uns defeitos físicos anteriores mais graves, né? Às vezes a gente tem até mesmo que agradecer por já estar somente com a psicopatia ou somente com a esquizofrenia, que já pode ter passado por um problema bem maior anteriormente. E a gente volta para o suicídio com relação a isso, porque o suicídio também causa esse tipo de mazela para o perispírito. Então é possível também que a pessoa encare esses tipos de defeitos, não só neurológico, mas também em qualquer lugar do corpo onde a pessoa tenha cometido o ato derradeiro, o ato violento. Então, como a gente disse nos últimos vídeos, a pessoa que, né, se enforca, ela pode vir com problemas respiratórios, principalmente na garganta, e pode vir tetraplégica, né, por conta do impacto na coluna, na hora da queda pelo enforcamento. E também aqueles que se matam afogados, com problemas pulmonares graves, né, vem com coisas profundas de uma outra vida, às vezes com um problema tão grave no pulmão que não consegue nem sobreviver muito depois do nascimento. E outras coisas mais, né, como veneno que acaba com o estômago, com o esôfago, tudo o sistema
de alimentação, a pessoa vem com vários problemas gastrointestinais, né? E aí por aí vai. Então, tudo que a gente comete com o nosso corpo, até mesmo de maneira indireta, vai tendo reflexo no nosso perispírito. E cedo ou tarde isso vem em forma de doença, né? Então, o fumante, próxima vida ou nessa, vai ter algum problema pulmonar? É bem provável, é bem possível, de acordo com o tamanho da encrenca que ele vai assumindo durante todo o momento do uso. Então, se a pessoa passa 30 anos da vida e aí morre de qualquer outra coisa que não seja pulmonar, fala, nossa, fumou tanto tempo, não tem problema pulmonar. Aí, olha, viu? É a desculpa que a pessoa usa para continuar fumando. Só que não sabe como que vai vir a pessoa na próxima vida. Vai vir com certeza aí com os problemas graves pulmonares, né? Pelo menos uma asma profunda, uma bronquite, alguma coisa desse tipo pode vir. Então, assim, tudo que a gente vai fazendo hoje vai gravando no nosso perispírito, né? O glutão, né? Aquela pessoa que come muito, pode vir com problemas também estomacais, fígado, todo o sistema né, nosso de alimentação, ele pode vir com um problema em algum lugar na próxima vida. Então, se não dá problema nessa vida, não comemore muito, né? Porque na próxima pode vir um resultado. Por quê? Porque é plantação. Tudo que a gente planta, a gente vai colher. Não tem jeito, não tem jeito. O suicídio é uma colheita muito rápida, né? E ela é obrigatória e não tem muito o que escolher, né? No livro Memórias do Suicídio existem ali, as pessoas ficam tão traumatizadas com essa questão do suicídio que eles mesmos escolhem até vir com doenças mais graves ainda para tentar resolver numa encarnação só. Teve um caso mostra um caso de um homem que cortou os pulsos. Ele poderia vir com problemas no tendão ou sem o movimento das mãos. Ele preferiu vir sem as mãos. Ele falou assim, eu quero vir sem as mãos porque eu não vou correr o risco de me suicidar de novo. Pelo menos com as minhas mãos eu não farei isso. No caso do Chico, tão famoso caso que o Chico Xavier conta, ou que nos contou, da mãe que chega com o filho, estava pronto para perder as pernas, já não tinha os braços, estava para perder as pernas por uma doença que ele vinha enfrentando e que quando chega para o Chico, a mulher, no desespero, o Emmanuel já encosta no Chico ali e fala, deixa ele perder as pernas, deixa ele perder, porque ele vai se suicidar, ele é um suicida, já veio sem o braço para não se suicidar, né? Porque ele usava a mão, né, para se matar nas últimas vidas. E aí o que acontece? Dessa vez ele estava para perder a perna e o Emmanuel falou, fala para ela que ele vai perder a perna, porque senão ele vai se matar. Ele está planejando de se jogar de um lugar alto para se matar. E aí o que acontece? O rapaz acaba perdendo a perna justamente que era para não se matar. E essa foi uma das histórias que a gente ouviu também do Chico, né? E continua aqui na questão 3, né, desse livro que a gente está lendo. Fala assim, então o tempo de permanência nessas regiões de sofrimento não é o mesmo para todos? Ele fala não, porque há múltiplos fatores a serem considerados. O tipo de suicídio, as motivações, as influências espirituais, o grau de conhecimento, o estágio evolutivo, partindo do princípio de que quanto mais esclarecido, mais intensos seus padecimentos, mais demorada a sua recuperação. Então veja bem, a partir do momento que você tem conhecimento sobre o resultado do suicídio, você, por exemplo, um espírita, é difícil você ouvir falar em espírita se suicidando. Eu nunca ouvi, mas vamos supor que um espírita se suicida. O sofrimento dele vai ser dobrado, porque ele tem a responsabilidade do conhecimento. Então ele tinha o conhecimento, aumenta a responsabilidade. Não foi arriscar mesmo assim, arriscou mais sofrimento. Diferente daquele que acredita, por exemplo, que não teria vida após a morte. Existe aí uma atenuante. Como ele diz aqui, olha só, tipo do suicídio,
Aí eu não sei como dar um exemplo para vocês do tipo de suicídio que poderia ser atenuante. Por exemplo, vamos lá, o tipo do suicídio. A Adriana tá aqui, né? Desculpa, agora que eu abri aqui, fica mais fácil porque eu tô com o meu celular gravando e ele fica meio coberto, né? Para poder pegar a altura certa. Aqui é muito ainda amador, né? E na última vez a gente tinha falado, a Adriana até falou para nós sobre a atenuante do suicida quando ele tenta salvar alguém. Então um tipo de suicídio seria esse aqui, uma atenuante que ela tinha falado na última vez. Justamente que era a questão da pessoa tentar salvar outra e acabar morrendo. Deixa eu ler aqui o que a Adriana falou aqui. Vamos lá. Normalmente o órgão que usamos de forma errada acaba refletindo nas encarnações futuras. Exatamente. Usou a inteligência para o mal, volta com uma limitação intelectual. Perfeito, é isso mesmo. Usa o ato sexual errado, um aborto, sexo desenfreado, a pessoa poderá voltar infértil. Exatamente. Aí eu lembro de duas situações aqui, né? Os nazistas, muitos deles vieram com um problema de anencefalia, né, ou hidrocefalia, um problema grave cerebral, porque eram cientistas que usaram a inteligência para matar pessoas. Então muitos deles vieram com problemas cerebrais graves. Justiça perfeita, porque eles tinham um cérebro para usar para a evolução humana, para o auxílio dos homens, e resolver usar a inteligência para fazer o mal. Pagaram de alguma forma, ou pagar é muito forte, mas tiveram que corrigir o erro dessa maneira, porque não é um erro apenas. Como a gente fala, é um desequilíbrio no próprio perispírito. Então quando você ataca alguém, ou você se ataca, você está causando um problema para si mesmo. E não só para agora, mas para o futuro. Então matar alguém, você não está simplesmente dando uma facada naquela pessoa, você está se esfaqueando para o futuro. Então você está manchando o seu perispírito. Jesus, aquela famosa passagem dele, logo antes de ser preso pelos romanos, quando ele é entregue por Judas, os romanos vão fazer a prisão dele, Pedro, né? Pedro Simão desembainha a espada e corta a orelha de um dos soldados. Aí Jesus pega e fala: Pedro, embainhe sua espada, porque quem com a espada fere, com a espada será ferido, ou quem mata pela espada será morto. Ele pega a orelha do romano, coloca de volta no lugar, e a orelha dele está... Mas o milagre de Jesus está como se nada tivesse acontecido. Então ele fala com muita clareza. Ele nos dá uma aula naquele momento de que a gente não pode fazer o mal porque vai gravar no nosso perispírito e a gente vai sofrer lá na frente. Não tem o que falar, não tem o que escapar com relação a isso. Fez, vai pagar. Ou pagar muito, de maneira muito grave, uma maneira sem... com muito sofrimento, ou vai pagar de maneira leve, de acordo com ele, como ele fala aqui, né? Então, como que foi o suicídio? Quais as motivações? Então, dependendo da motivação, vai ter atenuante, o que motivou o suicídio, as influências. Então, assim, se você tinha ali um obsessor que ficou importunando, né? Porque quando o cara começa a pensar no suicídio, já começa a aglomerar os espíritos suicidas. Ou aqueles que são os vingadores, aqueles que querem uma vingança de uma vida passada, né? Então aquelas pessoas que te perseguem, então eles vão ficar ali em cima, né? Formando o ambiente para o suicida. E toda vez que você pensa no suicídio, eles vão usar aquela sua energia que você está desprendendo, o pensamento, e vão começar a cristalizar um ambiente propício para você se suicidar. Então, o pensamento o suicídio já começa com o pensamento por causa disso, né? Porque nós somos co-criadores em plano menor. Nós criamos pelo pensamento. Nós iniciamos uma criação aqui na Terra por um pensamento. Começa pensando, projeta e faz, né? No mundo espiritual, o pensamento ele vai criando coisas ao nosso redor, ele vai criando o nosso ambiente, né? A gente já tinha falado inclusive isso na última live.
né? E aqui na pergunta 4, na verdade nem é uma pergunta, né? Mais uma afirmação. Lembra a afirmativa de Jesus, Lucas 12, capítulo 12, versículo 48, muito será pedido àquele a quem muito se ofereceu, a questão da responsabilidade. E ele fala assim, podemos aplicá-la ao suicida. Se o indivíduo tem noção do que é o suicídio e de suas consequências, maiores serão os seus desajustes e a duração do seu confinamento. Percebam, confinamento, ele não fala de sofrimento, né? O período no umbral, não, confinamento, isolamento, que é necessário passar por esse momento de confinamento, né? E aí ele fala aqui que a consequência para nós espíritas vai ser terrível, bem maior do que qualquer um outro que não acredita no que a gente está falando. Recebemos a informação, não interessa se a gente acredita ou não, tá? Nós recebemos a informação, a responsabilidade aumentou. Então, o católico vai ter uma situação, o evangélico outra, o budista uma, né, o hinduísta outra, e assim por diante. E o ateu, talvez aí de todos, seja o que tem uma atenuante maior, porque não acredita nem mesmo na vida após a morte, não acredita em Deus, né, aquelas pessoas que são materialistas mesmo. Esses daí, por incrível que pareça, pode ter uma atenuante maior do que a nossa. Aí vem aqui a questão 5. Há quem diga que o suicida permanecerá ali pelo tempo que lhe faltava de vida quando cometeu suicídio. A gente vinha falando na última, exatamente, o universo é mental. Eu também concordo. A gente está mergulhado nesse mental divino. Por isso que eu acho que tudo que a gente faz já está gravado no âmago de Deus. Porque nós estamos mergulhados, eu acredito, em Deus. Deus é tudo. Deus é tudo. Então nós não temos como pensar fora de Deus. Somente Deus pode pensar fora de Deus. Somente Deus. E é difícil pensar isso. Se a gente começar a raciocinar isso, a gente vai longe, dá para filosofar bastante. Na última vez a gente tinha falado sobre a questão da energia vital. Talvez eu não tenha esgotado esse assunto. O que acontece? No livro dos Espíritos, se eu não me engano, até mesmo no livro Céu e Inferno, principalmente no livro dos Espíritos, ele fala muito sobre o fluido vital, que é a carga de energia que nós recebemos para a sobrevivência na Terra. Então, quando nós tivermos energia vital, né, que é fornecido pelo nosso espírito, tá? Nosso espírito manda essa carga de fluido vital, tá? Ele não fica acumulado em nós, vai mandando essa carga. E é claro, né, na medida que nós acumulamos isso, a gente vai vivendo, tá? O que acontece? Se a gente interrompe a nossa vida, a gente fica com essa carga de fluido vital acumulada. Pelo que a gente entende no livro dos Espíritos, né, isso daí já foi explicado e até mesmo gera um pouco de polêmica, é que o tempo de sofrimento do suicida seria pelo tempo que ele teria de carga vital. Então, por exemplo, se a pessoa recebe carga vital de 60 anos e se mata com 30, ficaria 30 anos vinculada ainda ao corpo, ou 30 anos de sofrimento por causa dessa carga vital. Isso foi o que eu aprendi pelo livro dos Espíritos, né? Pelo Espiritismo ao longo da minha vida, eu aprendi isso. Me parece que o Richard Simonetti não concorda muito com isso, então vamos ver a opinião dele aqui. Ele fala assim, é meio complicado admitir que assim seja, já começa contrariando, né? Mesmo porque não há um tempo certo de vida quando reencarnamos. Eu não concordo com ele. Biologicamente, o ser humano tem uma programação para viver 100 anos. Biologicamente, tá? Ok, então nosso corpo já é produzido, é trabalhado pelos geneticistas espirituais no momento da nossa encarnação. Vide o livro Missionários da Luz, no momento em que espíritos se unem ali de alta hierarquia, de geneticistas espirituais, para concluir a obra da nossa encarnação. Então ali ele já programa tudo que vai acontecer no nosso corpo, com base em estudos de vidas passadas nossas. Tudo que a gente fez na nossa vida, por isso que a gente fala. Vai fazer agora? Faz, mas amanhã você vai ter problema. Porque esses geneticistas vão estudar a necessidade da evolução do nosso corpo. E se não forem eles, a própria lei espiritual empurra isso de maneira mais agressiva, porque ela cobra. Então, eles fazem isso
inclusive para que a gente receba essas doses homeopáticas de correção. Porque se a gente receber toda a carga que a gente tem de dívida, a gente vira um purê de carne. A gente vai pagar de uma vez, é complicado. Então, fica Deus, né? A gente tem que agradecer por fazer a gente pagar em parcelinhas aí, né? Um baita num carnê de Casas Bahia para pagar o nosso sofrimento. Então aqui ele fala, então biologicamente a gente recebe, né, essa carga de 100 anos, uma programação. Isso não significa que se alguém morre num acidente aos 40 anos, deverá viver em sofrimento mais 60 anos no mundo espiritual, até livrar-se da carga dos fluidos vitais que lhe teria sido injetada ao nascer. O fluido vital é um produto gerado pelo próprio funcionamento do corpo. Não um combustível para determinada quilometragem existencial. Aqui ele vai de encontro ao Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos fica bem claro que a carga vital ela vem do espírito. E ela é depositada no corpo, né? Ela é depositada para você, né, por meio do perispírito, que é essa ligação entre o espírito e o corpo. E vai, inclusive no próprio Livro dos Espíritos, ele explica legalzinho todas as camadas que a gente tem até chegar no espírito. Então, é legal ler, tá ali a gente até leu um pouquinho o que é o espírito, questão número 20 do Livro dos Espíritos, ou 6, agora não lembro, né? Mas no último vídeo vai estar lá. Vocês podem olhar e dar uma olhada no Livro dos Espíritos também. Deixa eu ver se eu tenho ele aberto aqui, a gente já mata esse assunto já. Vamos ver aqui, o Livro dos Espíritos. Não, aqui é o Médiuns. Tem tudo aberto aqui, pessoal. Vamos ver enquanto isso que a Adriana falou aqui. Mas no último vídeo vai estar lá. Vamos ver aqui, só puxar rapidinho, já vejo o que a Adriana falou aqui. A introdução do Livro dos Espíritos também é muito boa, viu, pessoal? Para quem quer entender um pouco mais sobre essa questão do fluido vital, também da formação do espírito, tudo direitinho. Pergunta 20. Vamos lá. Universo. Nossa, eu falei a semana passada. Aqui. Que é o espírito. A partir da pergunta 23 do Livro dos Espíritos, ele já explica. Mas a introdução do Livro dos Espíritos é melhor ainda. Ela é um pouco mais longa e é legal para você conhecer o trabalho do Kardec, o que ele fez para chegar nas conclusões dele. E ali tem muita base científica de como que ele usou, como que ele fez o trabalho dele para chegar na conclusão de que existia vida após a morte. Porque ele só acreditou mesmo nos fenômenos quando ele esgotou todos os meios de provar que não existia vida após a morte. Olha que interessante. Tá tudo isso na introdução do Livro dos Espíritos. Vamos ver. Vamos ver, a Adriana falou aqui. Acredito que temos planejamento de vida, com tempo de vida, mas poderá haver isso daí a gente sabe, né? Mas poderá haver alteração para mais ou menos dependendo da necessidade. Isso eu acredito muito. Eu acredito porque o próprio Divaldo Franco e o próprio Chico Xavier, em momentos eles tiveram o Divaldo Franco é um exemplo muito grande aí. Passou por cirurgia cardíaca, ele falou que ele recebeu uma monitória, né? Uma monitória. O que é essa monitória? É um tempinho a mais de vida para concluir a missão dele. Então ele não podia desencarnar. O corpo dele estava pedindo para desencarnar. O do Chico também. O Chico, depois, acho que dos 50 anos ali, ficou no fio da navalha por muito tempo. E recebia essa monitória. O que é? Olha, um pouquinho mais de carga. Olha, um pouquinho mais de carga para você continuar vivendo. É mais ou menos isso daí. Então, assim, a gente vem com uma carga? Vem. Mas se a gente precisar receber mais, a gente recebe. Porque o nosso espírito, ele tem a carga. E aí, quem é que fornece essa carga? Deus. Né? Por meio dos irmãos maiores, Deus. E o nosso espírito vai dosando isso. Então, essa ligação que é interessante, né? Tem essa ligação. Então essa monitória a gente pode receber. Como também pode ser abreviada a nossa vida. Então, assim, se a espiritualidade perceber que eu, Rafael, aspas, um ser que está caminhando bem na evolução, nossa, ele está indo bem, fantástico, né? E aí, de repente, eu dou uma pisada pro lado errado. Se eles entenderem que aquilo ali vai me atrasar nos planos que eles têm de uma coisa maior, eles retiram a minha vida. Sobe, ou desce, não sei, né?
Volta, não vai não. Não vai para esse caminho. Então eles, para não atrapalhar a evolução, eles também têm essa possibilidade de retirar do mundo. Já vi vários fatos, né, sobre esse tipo de situação. E, nossa, tem livros que eu já li que, se a gente colocar em pauta aqui, embanana pra caramba, gente. Fica difícil de até explicar. Nem melhor. Nossa, lembrei de um livro que chama Entre os Monges do Tibete. Leiam, Entre os Monges do Tibete. E aí, aí depois a gente volta a conversar. Aí vocês vão ver o que é negócio surreal acontecendo. Uma hora eu dou a dica pra vocês. Senão vai dar spoiler e fica chato. Vamos lá. Isso, ele fala assim, isso não significa que se alguém morre num acidente aos 40 anos, deverá viver em sofrimento mais 60 anos no mundo espiritual, até livrar-se da carga de fluidos vitais que lhe teria sido injetada ao nascer. O fluido vital é um produto gerado pelo próprio funcionamento do corpo, que a gente já até falou aqui, então só para concluir, a gente vai para a pergunta 6 então, tá? Então... É o entendimento que a gente tem, mas é livre, como a gente diz, o Espiritismo dá essa liberdade para a gente raciocinar, né? Então eu digo para vocês que essa questão do fluido vital, ela é mesmo uma questão interpretativa. Ele pode estar certo, como a gente também pode. O que não dá para deixar relativizar ou dar interpretação diversa são aquilo que a gente tinha. Aquilo que eu disse na última live que eu fiz ontem, de 20 minutos, inclusive sobre os animais, de pegar algumas coisas do Livro dos Espíritos, que foi passado pelos Espíritos, e relativizar. Não tem coisa que não tem como. É como se fossem cláusulas pétreas constitucionais. O exemplo que eu usei. Não tem como você mudar, por exemplo, o direito à vida e relativizar o direito à vida. Não, você tem o direito à vida, né? Isso daí está assegurado na Constituição. No nosso país, por exemplo, proibida a pena de morte, embora tem muita gente aí, né, que tá afim, né? Então isso não o aborto é um exemplo. É uma loucura isso aí. Eu não entro essa polêmica no espiritismo não pode nem existir. Uma vez que você é espírita, se você falar que é abortista, você não é espírita, porque vai totalmente contra as questões espíritas, né? Então cristãs, né, também, né? A não ser se a mãe, né, tiver aí correndo risco de morte, até mesmo o próprio Livro dos Espíritos fala, né, que entre a vida de uma criança que está para nascer e a mãe que está viva, prefira a mãe que está viva, porque ela pode gerar mais uma vez. Né? Não pode ainda você também fazer a mãe correr o risco de morte em detrimento de alguém que, preferir a vida de alguém que nem nasceu em detrimento daquela que está ali. Mas são situações que a gente diz atenuantes. Nesse caso aí não é nem atenuante, já é absolutória mesmo. Né? Tá inclusive no livro Céu e Inferno. Vamos para a pergunta 6, porque senão a gente vai se perder. Qual o fator que pesa mais? Né? Vamos lá, a postura do suicida. Se está dominado pelo desespero e pela revolta, orientado pelo orgulho, tenderá a prolongar sua permanência ali até, segundo a expressão da parábola do filho pródigo, cair em si e reconhecer a extensão da sua miséria moral, dispondo-se a buscar com sinceridade o amparo divino. Eu tenho muita fé que isso daqui é se redimir. Essa questão aqui, a sinceridade e o amparo divino, inclusive, né, buscar o amparo divino com sinceridade, o reconhecimento da sua miséria moral, isso salva. Quer dizer que vai salvar de maneira imediata. Né? Cheguei lá do outro lado, estou em estado de sofrimento, eu lembro. Não. É uma coisa que você tem que ser cultivada, não basta você falar. Né? Tem que sentir a necessidade de corrigir os seus próprios erros, porque a gente está em constante evolução e a gente precisa voltar para o caminho. E ali no umbral, embora seja uma correção, é uma perda de tempo para nós na evolução. Vai evoluir em alguma forma? Vai. Tudo que a gente passa, toda a nossa experiência, ela é forma de evolução, né? Mas o que você fala, Adriano? Explica para mim. Aí a gente tenta discutir. Então, assim, existem coisas
que a gente precisa passar e que também é evolução. Dentro do umbral a gente evolui também, né? Mas é uma evolução que não é desnecessária se a gente corrigir aqui agora, entendeu? Então, fica uma coisa assim, depois que você cai em si lá do outro lado, você vê o tempo que você perdeu. Mas até chegar no cair em si pode levar bastante tempo. A gente viu, por exemplo, vamos puxar pelo André Luiz no livro Nosso Lar, a dificuldade dele para tentar cair em si diante de tanto tormento que ele tinha. Ele estava totalmente atormentado até ele entender e começar a visualizar as coisas que aconteciam à volta dele, para ele poder raciocinar que existia Deus, que existia ajuda, que ele estava errado, que ele precisava se corrigir. Levou muito tempo. Para nós, os espíritos pode ser um pouco até mais fácil, mas não quer dizer que vai ser rápido também. Se fizer besteira, vai ficar lá pelo tempo necessário, mesmo que você tenha caído em si, porque às vezes tem coisa que precisa acontecer. Vamos lá. Suicídio causado por depressão e desespero. Então, aí a gente volta naquela questão aqui, né, que ele tinha falado, né? Essa atenuante. Então, olha, a gente tem que pegar... isso daí não é matemática, né? Não é matemático. Isso quem vai dizer se é ou não são os espíritos mais elevados, é o próprio espírito, é o anjo da guarda da pessoa que está acima, né, de todos, não o protetor, o mentor, mas o anjo da guarda. É ele praticamente. É difícil fazer um julgamento, né? É muito difícil. São peculiaridades que somente Deus, eu acho, e aqueles que estão mais próximos dele, que podem dizer o que é atenuante e o que é agravante conforme a situação. O que o Espiritismo nos dá são impressões, possibilidades. Se vai cravar ou não vai cravar atenuante ou agravante, é difícil. Então ele fala, o tipo do suicídio, as motivações que levaram, por exemplo, depressão é uma motivação ao suicídio, né? O desespero, as influências espirituais, foi influenciado, não foi influenciado, como que isso foi preponderante para o suicídio, o grau de conhecimento, como a gente tinha falado, se a pessoa conhece mais, aumenta aí o sofrimento, o estágio evolutivo, se a pessoa for mais evoluída, a tendência é que ela sofra menos, né? Então, se ela tiver um merecimento, o estágio evolutivo que é o merecimento, caminhou direitinho toda a vida, foi uma pessoa caridosa, de repente, no momento de fraqueza, foi lá e se matou. Vai ser levado em consideração isso na balança de Deus, acredito, né? Vamos voltar aqui onde nós estávamos. Vamos lá. Uma amiga minha se suicidou no Natal, estava em depressão profunda. É lamentável, é lamentável. Eu, como eu falei quando comecei a fazer esse trabalho, eu tive 3 pessoas muito perto de mim, 2 assim que fizeram parte da minha infância, outro conhecido, né, de um primo de um amigo, se suicidaram de maneira boba, sabe? Assim, a gente fala boba, que boba, né? Boba acho que até uma forma de julgar, né? Não é boba, é que a pessoa de repente tá ali e você vê que tá tudo certo, parece que tá tudo bem, de repente se mata, e aí a gente fala, nossa, cara, é uma coisa que, se você vê os motivos também, cada um tem a intensidade, né? Então, boba não seria a palavra, mas como que eu posso dizer? É uma coisa que deixa a gente estarrecido, deixa a gente meio chocado e que deixa a gente bobo mesmo, sabe? Deixa a gente sem chão. Talvez seria essa a expressão, né? A gente fica sem chão, a gente fala, cara, isso não entra na cabeça algumas coisas que acontecem, porque o suicídio ele é chocante e é uma porta que a gente não tem como colocar na nossa opção, sabe? Atravessar essa porta é ousado. Eu costumo dizer que a pessoa, ao mesmo tempo que ela foi, vamos dizer assim, ignorante ou burra, sei lá, ela foi corajosa pra caramba também, porque pra se suicidar tem que ter muita coragem, entendeu? Então é um ato de desespero, é um ato de coragem também, é um arrojo muito grande, ainda mais pra gente que é espírita, a gente sabe as consequências, então fica mais arrojado ainda. É muito arrojo. Então, assim, fazer isso é impensado, é complicado, mas ao mesmo tempo também traz uma pena pra gente, traz uma sabe, uma dor. É difícil falar.
Porque principalmente nós sabemos o que a pessoa vai enfrentar. O mínimo, pelo menos, a gente já sabe que vai acontecer. E o que cabe a nós aí nesses momentos, a gente principalmente somos espíritas e entendemos um pouquinho mais sobre as questões científicas da questão, é de fazer oração, orar, trazer a oração, né, e tentar pedir para Deus envolver sempre essa pessoa em boas energias para que ela tenha lapsos de sanidade. Olha só o que eu estou falando, lapsos de sanidade, para poder entender, compreender, pedir ajuda e se arrepender sinceramente para poder ter um amparo divino. Por quê? Porque é um tormento muito grande que eu acredito que a pessoa não tem tempo para raciocinar. Tá? Então, com o tempo, ela começa a ter lapsos de raciocínio. Porque muita gente é muita perseguição também. Não é só o que a pessoa vai sofrer pelo fato dela estar ali só. O sofrimento pessoal dela. Também tem os extras, né? Os terceiros, os vingadores, aqueles que querem ficar atormentando, os acusadores, os inquisidores. Sabe, aqueles que faziam o mal aqui continuam fazendo o mal do outro lado. Então o prazer deles é ver o sofrimento e perseguir. Então são aqueles caras que perseguiam aqui e perseguem lá. Então assim, é uma coisa que não tem dimensão, é difícil falar. Né? Por meio dos livros que eu já li, eu não gostaria de passar lá nem desdobrado. Né? Nem sonho, nem pesadelo, é horroroso. Né? E eu não desejo isso para ninguém. E o trabalho que a gente faz aqui de estudo é para justamente alertar sobre essas mazelas que a pessoa vai experimentar. E não experimenta em curto período de tempo. É longo. Porque depois que ela sai do umbral, começa uma outra fase também de sofrimento. Vai se recuperar, vai se preparar para uma nova encarnação, depois de sabe lá quanto tempo. E aí vai vir com um monte de problema físico. Aí isso, sem garantia que vai ser uma vida só com problemas. Pode ser 1, 2, 3, 4, até vir numa forma mais normal para poder viver normalmente a vida e tentar, né, enfrentar de novo todos os problemas. Mas aí o que acontece? A pessoa acaba vindo e aí ela começa a cair de novo nas tentações do suicídio. Aí acaba se suicidando. Eu vi casos de pessoa que suicidava 1, 2, 3, 4. Até ela vir um toquinho, sem braço, sem perna, para não poder suicidar. Entendeu? Então às vezes Deus vai colocando as coisas para nós, as opções, e a gente não aproveita. E aí fala, ou eu faz isso ou você vai morrer. Então eu preciso que você evolua, eu preciso que você ande. Você é da minha seara. Eu quero você ajudando e não sendo ajudado. Eu quero você ajudando. É uma bênção ajudar por causa disso. Então chega um momento que a pessoa ela precisa passar por isso, né? Ela é empurrada a passar por isso. Vamos tentar encerrar aqui com essas duas questões pra gente não deixar vocês mais tempo aí, porque chega uma hora, né, que fica complicado. Vamos lá. E como se faz essa avaliação? Aí é que é complicado. Os espíritos atormentados desses vales, na espiritualidade, não estão entregues à própria sorte. Isso é muito importante. Tem o sofrimento? Tem, mas a gente não sofre sozinho. A gente não está desamparado. Então a todo instante vai ter alguém ali te observando. Se não é uma pessoa muito querida, um parente, vai ser o seu protetor espiritual. Aquele que esteve do teu lado durante toda a vida, tentando te influenciar ao bem. Aquela pessoa, ela se sente às vezes tão frustrada, tão triste, porque ela também falhou na missão. Ela sente que falhou. Então ela ainda acha que isso daí é um sentimento. Não quer dizer que isso acontece, que a pessoa realmente tenha essa dívida. Mas ela se sente em dívida. Ela sente que precisa continuar ajudando. E porque é um carinho. Porque normalmente as pessoas que estão conosco são amigos ou familiares de outras épocas. E hoje, depois de uma evolução, dos passos que eles deram à frente, eles voltam para puxar a gente. Vem comigo, não vou deixar você aqui. Caramba, eu preciso que você evolua pra gente ir junto pra felicidade. Eu não vou pra felicidade sozinho. Às vezes deixa de avançar esferas pra não deixar você pra trás. E aí
ele tá ali do lado, te ajudando. Então ele fala assim, há benfeitores espirituais que os observam, como médicos a acompanhar as reações de pacientes no manicômio. Quando percebem que estão em condições favoráveis, superados os desajustes mais acentuados e o ânimo exaltado, imediatamente os recolhem. Então, olha só, superados, condições favoráveis, primeira questão, superados os desajustes mais acentuados, olha só, não ajusta tudo no umbral, tá? E o ânimo exaltado, ou seja, melhor, que aquela moral mais elevada, difícil, hein? Olha porque demora para poder sair do umbral depois de uma situação dessa. Porque quem é que se anima lá dentro, meu? Quando é que você consegue achar uma situação que é rara, mas pode ter, de você dar uma animada? São raros os momentos, né? E aí quando a pessoa dá aquela elevadinha na energia dela, quando, né, o desajuste já está menos desajustado, né? As coisas já estão menos desajustadas, aí ele é resgatado. Passa aqui pela minha cabeça alguns casos, como por exemplo do próprio Renato Russo, naquele livro que ele psicografou, né, trouxe em psicografia para um médium cearense 4, 5 anos depois, acho que foi 6 anos depois do desencarne. Foi o primeiro livro que teve, né? Chama Sempre Há Uma Luz, se eu não me engano o nome do livro. E ele fala da dificuldade que ele teve, porque ele foi resgatado logo antes de ser cremado. Porque ele ia queimar junto com o corpo. Aspas, né, pessoal? Para quem não sabe, né, não é que queima, mas ele acha que está sendo queimado. É uma questão mais psicológica. E ele foi resgatado para não sofrer. Aí quando ele estava já no posto de socorro, ficou revoltado porque ele queria ainda continuar vivendo. Mesmo ele, olha só como que é, mesmo ele sabendo que ele ia desencarnar, ele aí ficou em uma revolta porque ele ainda queria despedir da família e não podia. Deu um surto nele de energia, ele surtou. O que aconteceu? Automaticamente ele mudou a vibração dele, ele acordou no umbral. Aí no umbral ele sofreu pra caramba. Até que um dia ele começou a ver ele foi preso, foi torturado, e até que um dia lá na prisão que arrumaram pra ele, uma libélula começou a circular e começou a conversar com a libélula. Uma libélula. Nada mais era do que o mentor espiritual dele entrando na mente dele para tentar fazer que ele chegasse justamente nas condições favoráveis, né, depois de superados os desajustes mais acentuados, e aumentar o ânimo dele. Porque fez isso daqui exatamente como o Richard Simonetti fala aqui, ele foi resgatado de novo. Aí ele caiu em si. Aí ele já não estava mais revoltado, né, já estava, né, mais agradecido, né, estava mais, né, recuperado mais assustado, né, assustado com relação a isso. E aí ele valorizou um pouquinho mais a condição dele lá no posto de socorro, e dali por diante ele passou a fazer bastante trabalho, corrigir o corpo. Ele estava ainda com problemas com relação a reflexos da doença, reflexos também, olha só que interessante, das drogas. Ele expurgava muito ainda do perispírito dele, reflexos do que a droga fez para o perispírito. Então impregnou muito o perispírito também no período que ele usou droga. Porque quando ele desencarnou, ele já não usava mais droga. E fazia bastante tempo que ele não usava, nem bebia. Há muito tempo. Mas ele precisou expurgar, porque ainda estava impregnado. Então, depois de tudo isso aí, e hoje ele é um trabalhador lá. A gente tem conhecimento que ele faz uns trabalhos assim surreais lá do outro lado. Adquiriu conhecimento que eu nem sabia que existia possibilidade de trabalhar com um certo tipo de situação. Um dia a gente volta a falar disso para poder encerrar aqui. Aqui ele fala 8, né? Guardam a condição de doentes, né, depois que são resgatados. Ele fala, sem dúvida, são doentes em estado grave, necessitam de longos tratamentos que podem prolongar-se por anos a fio, internados em instituições hospitalares especializadas no além. Ali, médicos dedicados cuidam das sequelas perispirituais, olha só, sequelas perispirituais e dos desajustes mentais. Não basta a parte física do perispírito, mas também a cabeça da pessoa fica totalmente perturbada, né, por muito tempo. Então,
Então, assim, cuidam das sequelas perispirituais, dos desajustes mentais oriundos da morte provocada. Então a gente tem que agradecer a Deus, porque existe um grupo, né, chamado Servos de Maria, que fazem esse resgate, que é especialmente comandado por Maria, Mãe de Deus, Mãe de Jesus, né? Então, inclusive ela é citada no livro Memórias do Suicida, e que dá uma esperança muito legal aí, né, para principalmente os familiares, saber que todos os suicidas estão sob égide da nossa querida Maria, Mãe de Jesus. Graças a Deus, né? Pessoal, vamos encerrar então. Passamos aqui até um pouquinho da conta, 8 minutos a mais aí, né, que eu programei para 1 horinha. E na próxima semana a gente volta com mais uma livezinha sobre essa questão do suicídio. Vou tentar fazer no mesmo horário, no outro dia, a continuação do Livro dos Espíritos, tá? Do estudo do Livro dos Espíritos, também Revista Espírita e Evangelho também, que a gente tá aprendendo um pouquinho mais, estudando um pouquinho mais profundamente, tá? Para a gente não perder essa conexão mais com Deus, porque a gente aqui trabalha mais uma questão científica, então não pode deixar essa conexão com Deus de lado de jeito nenhum, porque é Ele que nos protege. Beleza, pessoal? Então, eu vou agradecer aqui a presença de todos aqui que, né, entraram, falaram um pouquinho, deram uma curtidinha. Fátima Oliveira, a Adriana, que participa bastante. Obrigado, Adriana. Você é muito bacana por ajudar a gente com seus comentários. A Dani, deixa eu ver aqui, Carla Cristina da Silva Leite. O Pedro, meu primo, Pedrão, obrigado, hein, cara, valeu. A Miriam, obrigado também a Miriam. E aqui, Silva Duarte, Silva Ponta Duarte, 1972. Silvia, obrigado, Silvia, obrigado pela participação também, entrada aqui na nossa live. Então, até a próxima semana, a gente se fala. Valeu de novo e deixa eu apertar o botãozinho aqui que fica difícil. Tchau, pessoal, fui!